Glória a Deus, que a paz do nosso Senhor Jesus venha inundar o nosso coração, as nossas casas nessa manhã. Gênesis capítulo 36, vamos ler do versículo 1 até o 9. Este é o relato dos descendentes de Esaú, também chamado Edom. Esaú se casou com duas moças de Canaã, Ada, filha de Elon, o Hitita, e Oolibama, filha de Aná, neta de Zibeão, o Eveu. Também se casou com sua prima Basimate, que era filha de Ismael e irmã de Nabaiote. Ada deu à luz um filho chamado Elifaz. Basemote deu à luz um filho chamado Reuel. Oolibama deu à luz filhos chamados Jeú, Jalão e Corã. Todos esses filhos nasceram a Esaú na terra de Canaã. Esaú tomou suas mulheres e seus filhos e filhas e todos os de sua casa, além de seus rebanhos e o gado, toda a riqueza que havia adquirido na terra de Canaã, e se mudou para longe de seu irmão Jacó. Seus rebanhos e bens eram tantos que a terra onde moravam não era suficiente para sustentá-los. Portanto, Esaú, também chamado Edom, se estabeleceu na região montanhosa de Seir. Esse é o relato dos descendentes de Esaú, os edomitas que viviam na região montanhosa de Seir. Agora vamos ler o versículo de número 31. Estes são os reis que governaram na terra de Edom antes de os israelitas terem rei. Belá, filho de Beor, reinou em Edom, na cidade de Dinabá. Quando Belá morreu, Jobabe, filho de Zerá, de Bosra, foi seu sucessor. E quando Jobabe morreu, Uzã, da terra dos Temanitas, foi seu sucessor. Vamos ler também o versículo 40. Estes são os nomes dos chefes dos clãs descendentes de Esaú, que habitavam nos lugares que têm seus nomes: Tímina, Alvá, Getete, Oolibama, Elá, Pinom, Kenaz, Temã, Mibzá, Magdiel e Irã. Esses são os chefes dos clãs de Edom, relacionados de acordo com os seus assentamentos na terra que ocupavam. Todos eles foram descendentes de Esaú, antepassado dos edomitas. Essa é a 10ª genealogia descrita em Gênesis. Como a gente sempre diz, são textos mais difíceis, às vezes, da gente ler nomes diferentes e muitos nomes, então nós pulamos alguns apenas por uma questão didática. Mas o que mais é importante no capítulo 36 de Gênesis é que a ênfase que a palavra de Deus vai trazendo sobre Jacó e os seus descendentes é interrompida para nos mostrar os descendentes de Esaú, o irmão de Jacó. Deus tem planos específicos para pessoas específicas e nós precisamos compreender isso. Nós sabemos que o personagem principal de Gênesis até Apocalipse é o Senhor, o nosso Deus. Deus é que deve ser glorificado em todo o tempo através da história. A maneira que os homens veem e interpretam a história sempre será limitada. Na verdade, Deus é que tem a verdadeira leitura da história da humanidade, da história dos povos e da nossa vida. Ele que tem a verdade absoluta. E o capítulo 36 nos mostra que Deus tem bênçãos para Esaú. Deus tem bênçãos para pessoas que, inclusive, não andam com Deus, não têm o temor de Deus, mas que, de alguma forma, você percebe aí Deus os estabelecendo num lugar, Deus dando a ele filhos. O texto mostra que Deus deu a ele, inclusive, reis. Isso é bem interessante, porque bem antes do próprio povo de Israel, que é o povo que Deus separou e escolheu de maneira específica, ter os seus reis, Esaú já tinha nos seus descendentes pessoas que reinaram sobre aquele lugar. Então, biblicamente falando, a gente percebe que Deus é que estabelece cada povo e Deus estabelece a geografia onde aquele povo deve estar. Muito interessante isso. A Bíblia diz que Deus coloca pessoas específicas em lugares específicos. O propósito de Deus é que todos os povos o adorem. O
O propósito de Deus é que todas as nações reconheçam que Ele é o Senhor, que Ele é o único Deus verdadeiro, digno de ser adorado. Mas aqui, mesmo num contexto todo, onde a gente vê que a escolha de Deus para Israel foi singular, Deus também abençoa a vida de Esaú em muitos aspectos. É interessante perceber que de Esaú, então, vem aí o povo chamado de Edomitas, de Edom, o lugar onde Deus os estabeleceu. E lá em Números 20, versículo 14, Israel foi proibido de atacar os Edomitas justamente porque eram irmãos. Olha só como que o cuidado de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus sobre um povo que não tem pessoas buscando ao Senhor de fato. Inclusive, eles prosperaram muito. Você vê aí que Esaú, ele se separa de Jacó porque os rebanhos deles cresceram muito. Então você vê que o fato de prosperar materialmente não significa que aquela pessoa está andando ou agradando a Deus. É uma graça, uma misericórdia. E aí a gente vê talvez uma virtude de Esaú. Ao invés dele ficar ali disputando, tentando trazer algum tipo de dificuldade, ele mesmo se retira. Ele percebe que Jacó amava a terra de Canaã, que Deus tinha promessas para Jacó na terra de Canaã. Esaú claramente respeita isso, e ele toma sua família, seus bens, e ele se desloca dali, mais ou menos até como Abraão fez, né? Quando Ló e ele estavam naqueles entendimentos pela prosperidade, Abraão falou: olha, você pode escolher para onde você quer ir, que eu vou para o outro lado. Parece que Esaú aqui mostra uma certa maturidade. Irmãos, a gente não precisa até ser convertido e nem conhecer a Deus profundamente para ter o mínimo de bom senso, de respeito, de ética, para resolver as questões com mais nobreza. E esse texto nos mostra isso. Um Deus todo-poderoso, glorioso, que quer se revelar ao seu povo. Ele respeita aí os limites de Esaú. Esaú não demonstra temor a Deus, mas Deus de alguma forma o prospera, o abençoa e o estabelece num lugar específico. O texto no versículo 12, falando aí sobre os descendentes, um versículo que a gente não leu, ele fala aí também de descendente de Elifaz, Temã, Omar, Tímina, concubina, filho de Esaú, deu à luz um filho chamado Amaleque. E aqui a gente percebe um nome bem significativo na Bíblia, porque este Amaleque, aqui descendente de Esaú, se tornaria um povo extremamente inimigo do povo de Israel. E ele foi a exceção. Lá em Deuteronômio 25, a partir do versículo 17, Deus disse que Amaleque deveria ser destruído, mesmo sendo descendente de Esaú, porque quando Israel estava no deserto, Amaleque não socorreu, não protegeu, não abençoou. Então houve uma liberação de Deus para um juízo sobre eles. Irmãos, o fato é que Gênesis 36 nos mostra que Deus, Ele quer que os povos o adorem, mas aqueles que decidem viver uma vida longe de Deus, eles vão experimentar, mesmo assim, a misericórdia do Senhor, mas eles não experimentarão a salvação, a plenitude de Deus, o propósito de viver uma vida para a glória do Senhor, como nós vamos ver a partir de amanhã, a continuação da bênção de Deus sobre os descendentes de Abraão e sobretudo sobre os descendentes de Jacó, que agora é Israel. Nós temos que escolher se nós queremos apenas habitar na terra, apenas desfrutar a misericórdia de Deus, que é sobre todos os seres humanos, ou se nós queremos andar numa vida com aliança com Deus, debaixo dos propósitos de Deus, onde o nome do Senhor é glorificado, é honrado, onde os nossos caminhos que nós tomamos errados são corrigidos, há arrependimento, há sempre uma busca de se submeter ao tratamento de Deus. Essa é a história de Esaú e de Jacó.
Jacó foi alguém que se deixou tratar, que buscou conhecer, amar a Deus, e os seus descendentes foram multiplicados e foram canal de Deus e são para todas as nações. Esaú se contentou com as bênçãos apenas desta terra, com uma vida autossuficiente, independente de Deus, uma vida voltada apenas para as coisas visíveis, materiais. Que o Senhor nos dê um coração como de Israel, que anda com Deus, que ama o Senhor. Vamos orar? Pai amado, obrigado, porque o Senhor nos chamou e nos escolheu para andarmos na Tua presença. E nós queremos Te agradecer porque nós temos nos alimentado da Tua palavra e nos expondo a ela, nós vamos aprendendo que o Senhor nos formou para o louvor da Sua glória. O Senhor nos formou para relacionamento, para comunhão contínua, diária com o Senhor, e ao Te conhecer, revelar a Tua glória sobre a terra. Nós oramos para que sejamos, ó Deus, também aquele que o Senhor chama de Israel espiritual. Nós queremos ser o Teu povo nessa terra, nós queremos ser aqueles que andam em Tua presença, nós queremos ser aqueles adoradores que o Pai procura, que Te adoram em espírito e verdade. Pai, nos livra de ter uma vida apenas natural, uma vida apenas para as coisas dessa terra. Nos ensina todos os dias, Pai, a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a Sua justiça, a buscar amar a Jesus acima de todas as coisas e viver uma vida na terra com o propósito de Te glorificar, de Te honrar, de fazer a Tua vontade. Nós oramos e abençoamos a cada um que está recebendo essa palavra, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.